Quero cumprimentar os irmãos em primeiro lugar e agradecer também as boas-vindas apresentadas pelo nosso querido Emanuel. Obrigado pela possibilidade de voltar aqui à Igreja de Setúbal e voltar a casa, não é? Há pouco eu ouvia o nosso querido irmão Paulo a falar acerca de Deuteronômio, da lei, dos nossos relacionamentos, e ele falava dos estrangeiros. Eu não posso dizer que me sinto um estrangeiro aqui, não. Eu considero-me realmente como uma pessoa da casa, não é? Foi em 1996 ou 97, por aí, que viemos dos Açores, eu e a Sandra, um pouco assustados, porque nos era dito que vínhamos para uma igreja muito especial, muito especial. Uma igreja grande, muito grande, e vínhamos um pouco assustados, sinceramente, mas foi por pouco tempo. Depois do convívio de algum pouco tempo apenas com os irmãos e pela forma como tão bem e tão calorosamente fomos recebidos, com tanto amor, com tanto carinho, sinceramente nós nos fomos sentindo cada vez mais em casa. E ao final de 6 anos, porque aqui cumpri 6 anos do meu ministério nesta igreja, quando tivemos que partir para uma outra igreja, nosso coração chorou um pouco. Chorou um pouco, porque realmente aqui começamos a criar algumas raízes. E na vida pastoral assim é. Quando nós começamos a criar raízes e quando essas raízes começam a ficar já fortes, então chega a hora de fazer as malas e ir criar raízes para outro lugar, não é? E assim andamos criando raízes por aí. Eu estive em todas as regiões eclesiásticas da nossa União, em todas elas, incluindo, portanto, as ilhas, onde fui a uma das pérolas do Atlântico buscar a minha pérola, não é? E então temos raízes e temos o coração um pouquinho espalhado por este nosso país, e aqui na Igreja de Setúbal, sim. Quero agradecer. Bom, depois daquilo que ouvimos na escola sabatina, eu não sei realmente o que é que vou dizer agora, não é? Porque, na realidade, esta lição, e pela forma como nos foi trazida, como nos foi apresentada, é extraordinária. E graças a Deus, porque podemos ter estes momentos da escola sabatina de estudo, de reflexão, de ponderação e, sobretudo, de apelo. Porque a lição desta semana é um autêntico apelo para que possamos abrir o nosso espírito, o nosso coração para os outros, principalmente para aqueles que se sentem longe, se sentem distantes. E a virtude está realmente aí, quando nós podemos fazer com que as pessoas não se sintam tão estranhas, tão estrangeiras, tão longe, mas se sintam mais perto. Eu, como vos disse há pouco, senti isso muitas vezes por onde passei. E quando viemos principalmente dos Açores, tão longe, e a Sandra só tinha vindo ao continente em passeio, em visitas de estudo, se calhar, e sentiu muito a distância. Mas, quando sentimos aqui, e ela sentiu isso, mais ela, muito mais do que eu, que realmente havia uma proximidade muito grande da parte desta família maravilhosa, da qual todos vós fazeis parte. Por isso, irmãos, sinto-me em família. Que Deus os abençoe ricamente. Bom, eu hoje escolhi um tema para falar hoje, que eu tenho a certeza que os mais pequeninos
que não estão aqui, mas estão em suas casas. Temos aqui alguns, aqui principalmente na tribuna. Irão entender muito bem, com muita facilidade. Porque eu vou falar de um personagem bíblico, que é o meu personagem favorito do Antigo Testamento. Todos nós, mais ou menos, temos personagens favoritos. Um ou mais. É claro que o nosso personagem favorito, por excelência, é Jesus. É Jesus. Ele é o personagem favorito de toda a Bíblia. Mas escolhemos sempre um ou outro personagem favorito entre os homens de Deus e as mulheres de Deus. Então vocês não imaginam. Eu começo por vos dizer que o meu personagem favorito do Novo Testamento é Filipe. E tem uma razão de ser muito forte. Porque é que eu acho, e um dia, se eu tiver... já é pedir muito, se eu tiver a possibilidade de, aqui numa reunião de quarta-feira, numa reunião de oração, pregar, eu irei falar-vos sobre Filipe, está bem? Ok, mas depois eu falo isso com o pastor Rui Bastos. Do Antigo Testamento, quem será? Quem será? Vocês nem imaginam. De certeza absoluta que não imaginam. E quando eu disser um nome, alguns vão pensar assim. Não vão dizer, mas vão pensar assim. Pastor, porquê? Não é um personagem assim tão relevante. Por que o escolheu como seu favorito? Mas quando eu terminar de falar esta manhã, e vou ser breve, irão ver que realmente há razões, motivos muito fortes para que eu o considere como o personagem favorito do Antigo Testamento. Bom, ele não é Moisés, mas viveu no tempo de Moisés. Então quem será? Eu imagino agora alguns já pensando, tempo de Moisés, deixa lá ver, já sei. Josué. Não, não é Josué. Então se não é Josué, tem que ser um dos companheiros de Josué. Então será Caleb? Também não. Não. Porque para escolher Caleb eu teria que escolher Josué. Josué e Caleb. Então quem será? Deixa-me lá imaginar. Já sei. Arão. Também não. Bom, então para que as senhoras não fiquem mal, Miriam. Também não é Miriam. Nem Raabe. Também não. Bom, pastor, diga logo de vez quem é o seu personagem favorito do Antigo Testamento. Samuel. Samuel não viveu no tempo de Moisés. Então não pode ser. Mas eu vou já dizer. É Bezalel. Agora eu pergunto aos meus irmãos. Já ouviram falar de Bezalel? Alguém já disse que não. Eu sei que alguns conhecem. E já ouviram falar de Bezalel e conhecem muito bem a vida desse personagem. Mas olhem, a maior parte não conhece. Ouviu falar assim muito por alto acerca de Bezalel. Muito por alto. Um ou outro pormenor acerca de Bezalel. Mas realmente não o conhecem. E quando eu estudei na Palavra de Deus um pouco mais sobre este personagem, realmente eu disse, uau, ele é o meu personagem favorito. Não pode ser outro. E as razões são muito fortes, que vamos descobri-las esta manhã. Então, aqui já fica um desafio para os nossos mais pequeninos também, quem eu peço muita atenção, porque hoje vou falar acerca deste homem. Bom, Bezalel está ligado a um dos mais importantes, se não mesmo o mais importante acontecimento da história de Israel. Qual foi o acontecimento mais importante da história de Israel? Para muitas pessoas, um desses acontecimentos já foi hoje aqui nomeado na lição da escola sabatina. Mas quando nós falamos em acontecimentos de grande relevância ou de grande importância na história de Israel, nós lembramos de quê? Primeiro, começando pelo princípio, da libertação do povo. Depois, vamos lembrar-nos, talvez,
da passagem do povo pelo Mar Vermelho, quando o mar se abriu. E quando o exército do Egito, de Faraó, foi engolido pelo mar. Bom, mas nós podemos ir mais adiante. Pensar naquele momento, naquele tempo, em que Deus mandou o maná, o pão que caía do céu. O maná, o alimento para o povo que passou 40 anos viajando por um deserto. Talvez nos lembremos do momento em que Deus fez brotar da rocha água para que o povo bebesse no deserto escaldante. Ou então, talvez aquele momento em que o povo foi mordido por serpentes ardentes e que Moisés mandou construir Deus mandou que se fosse construída aquela serpente de bronze para que todos aqueles que olhassem para ela pudessem ser curados, restabelecidos. Talvez aquele momento em que os muros de Jericó caíram ao som das trombetas. Não, nenhum destes acontecimentos que eu nomeei foi realmente o mais importante da história de Israel. Então, quais são? Há dois, disse eu. O primeiro foi quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber as duas tábuas, como disse hoje o nosso querido irmão, lisinhas, alisadas. As duas tábuas que foram entregues a Deus, lisinhas, alisadas, mas que depois vieram escritas pelo seu próprio dedo com os 10 mandamentos. Esse foi o maior acontecimento. Mas há um outro. Sabem qual foi? E aqui é que Bezalel está ligado exatamente a esse acontecimento. Foi a construção do santuário. A construção do santuário foi, juntamente com a entrega da lei, o maior acontecimento da história de Israel. Bom, e porquê? Sem dúvida. Em primeiro lugar, vamos pensar por que razão Deus disse a Moisés: construam-me um santuário. O que é que Deus tinha em mente? Porquê? Há pelo menos 4 razões. 4 razões muito claras que temos na Bíblia, pelas quais Deus disse a Moisés: olha, Moisés, constrói um santuário. Eu quero que construas um santuário. Nós vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 25, e vamos ler o versículo 8. E aqui vemos a ordem que Deus vai dar a Moisés. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Aqui está a primeira razão, porque Deus pede a Moisés que seja construído o santuário. Me farão um santuário, porquê? Porque eu quero habitar no meio deles. E eu habitarei no meio do meu povo. Esse é o grande desejo de Deus. Ele está intrínseco no coração do nosso Pai Celestial. Deus quer que o seu povo esteja próximo de si. Deus deseja habitar com o seu povo. Lembram-se, Jesus, quando falava da sua segunda vinda, ele apresentava uma das razões pela qual Jesus irá voltar a este mundo. Ele dizia: vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este é o grande desejo de Deus. Ter os seus filhos perto, junto de si. Ter os seus filhos de volta para si. Este é o grande desejo de Deus. Então Deus ordena realmente a Moisés e diz: Moisés, constrói um santuário, porque eu quero habitar entre o meu povo. E esta é a primeira grande razão, porque Deus manda construir o santuário. Qual é a segunda razão? Disse que eram 4, pelo menos. Qual é a segunda? É que o povo havia se esquecido de Deus. Durante todos aqueles
anos, séculos de escravatura, o povo afastou-se de Deus. E Deus queria mostrar ao seu povo qual o tipo de relacionamento que o povo devia ter com Deus e que Deus queria ter com o seu povo. E todo o ministério do santuário é uma demonstração exatamente do relacionamento que Deus quer ter com os seus filhos e do relacionamento que os seus filhos devem ter com Deus. Esta é a segunda razão. A terceira razão, qual será? Deus desejava revelar ao seu povo, e esta é uma das razões mais fortes para a construção do santuário. Deus desejava revelar ao seu povo o plano da salvação para o homem pecador. E toda aquela simbologia que existia no funcionamento ou durante o ministério sacerdotal apontava exatamente para o plano da salvação. O cordeiro que era oferecido representava quem? Jesus, o cordeiro de Deus, que seria sacrificado, que seria morto pelo pecador. E esta era uma razão fortíssima pela qual Deus queria que o santuário fosse construído, para revelar, para ensinar ao povo acerca do plano da salvação. E essa é a maior de todas as ciências. É aquilo que de mais elevado o povo do Senhor pode aprender acerca da sua salvação, do plano da salvação. Bom, e o quarto motivo, ou a quarta razão? Deus queria revelar ao seu povo também a sua santidade. Deus é santo. É por isso que o santuário tinha um pátio, depois o lugar tinha um lugar santo, mas o santuário tinha um lugar santíssimo, onde ali estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que tinha mais ou menos 1,5 metro de comprimento, 75 centímetros talvez de altura, onde ali também estava o quê? A lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, dentro da Arca da Aliança. Meus queridos amigos, esta é a quarta razão. Deus queria revelar a sua santidade. Por isso o sumo sacerdote, quando entrava, por exemplo, no lugar santíssimo, ele tinha que se preparar para isso. Não poderia entrar de qualquer maneira. Era o lugar santíssimo. Se ele não estivesse devidamente preparado, ou como diz a Bíblia, santificado, então, ou purificado, se quisermos outra palavra, então ele seria até morto. Ele seria até morto. Bom, Deus dá indicações muito precisas sobre a construção do santuário. Deus não disse a Moisés: olha, Moisés, construam um santuário. Eu quero ter um santuário. E então Moisés chamou os grandes arquitetos, não é? Ou então ele próprio pôs-se a fazer um plano para a construção do santuário. Não foi assim. Deus dá indicações muito claras acerca da construção do santuário. Deus diz: olha, é preciso ser assim, desta forma, os objetos que eu quero dentro do santuário são estes, eles servirão para isto, para aquilo, etc, etc. E sabem que o santuário demorou Moisés esteve cerca de 40 dias com Deus a receber indicações sobre a construção do santuário. 40 dias. Nós temos na Bíblia 6 capítulos que descrevem toda a estrutura do santuário. 6 capítulos. Deus escolhe também quem deveria ocupar-se da construção da maior parte de todo o projeto. E aqui entra quem? O Bezalel. Aqui entra o Bezalel. Bom, agora começam a dar um pouquinho de razão. Depois do que já dissemos acerca da importância do santuário, então alguém que é chamado para construir o santuário, realmente, mas vamos ler este texto. Agora vamos ao capítulo 35 de Êxodo. Capítulo 35 de Êxodo. E vamos ler o versículo 30.
Reparem bem, irmãos. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel. Noutras traduções, o nome é Bezaliel. E noutras traduções, naquela linguagem mais moderna, é Bezalel. Portanto, não faz mal. Bezalel, diz aqui, o Senhor tem chamado por nome. Olhem, é como se o Senhor estivesse a dizer a Moisés: não é qualquer um, repara bem no nome dele. Eu quero é este, é o Bezalel. Eu estou chamando pelo seu nome. Bezalel. Faz-me lembrar quando Jesus, isto a respeito de Deus chamar pelo nome. Jesus, quando falava com as pessoas durante o seu ministério, raramente ele chamava as pessoas pelo seu nome. Ou era mulher, mesmo a sua mãe, quando ele falou com ela, mulher. E noutras situações Jesus usava essa expressão, mulher. Poucas vezes Jesus nomeava o nome das pessoas. Poucas vezes. Algumas nomeou, sim senhor. Lembro-me de uma vez, e os irmãos se lembram, de quando Jesus se encontrou com Zaqueu. Zaqueu estava lá em cima da árvore e Jesus fez questão de chamar aquele homem pelo seu nome, e por uma razão. E por uma razão. Deus diz a Zaqueu: Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Sabem, o nome de Zaqueu significa puro. E Jesus olhou para o coração de Zaqueu e viu que havia no coração daquele homem um desejo tremendo de entrega ao Senhor, de mudar de vida, de transformação. E Jesus disse: tu és puro, Zaqueu. E todos olharam: Zaqueu, pois é, puro, desce. Hoje quero pousar em tua casa. Mas vamos para Bezalel, não nos vamos desviar. Não nos vamos desviar de Bezalel. Aliás, quero já dizer que Bezalel, o nome, sabem o que significa? A sombra de Deus. Ou debaixo da sombra de Deus. Vejam só. O que é que isto nos faz pensar? Alguém que está à sombra de Deus. Alguém que está debaixo da sombra de Deus. É alguém, podemos pensar de duas formas. É alguém que está protegido por Deus. Ele está à sombra de Deus. Estar à sombra de alguém é estar debaixo da proteção de alguém. Mas ainda mais do que isso, é alguém que é dirigido por Deus. O povo de Israel passou 40 anos à sombra de Deus, porque havia uma nuvem que o protegia durante o dia, no meio daquele calor intenso. Esta nuvem cobria o povo, e o povo estava assim à sombra de Deus. À sombra de Deus, Bezalel, à sombra de Deus. E o texto então, como lemos, diz que, olha, o Senhor está dizendo a Moisés, ou está a dizer a Moisés: eu tenho chamado por nome Bezalel. E depois diz que é filho de Uri, é filho de Ur, da tribo de Judá, e podíamos ficar por aqui. Não, mas há mais coisas a respeito de Bezalel. Se lerem no versículo 32 do capítulo 35 de Êxodo, nós vamos ver, e eu agora estou a avançar um pouco, é-nos dito ali no versículo 32 que Bezalel era apto para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Um artífice habilidoso para trabalhar em ouro, prata e cobre. E depois diz também, no versículo 33, para trabalhar com pedras preciosas, em madeira e em esmeralda. Olha, habilidoso este homem, Bezalel. E no versículo 34 também encontramos um texto muito interessante a respeito de Bezalel. Diz que ele estava sempre disposto a ensinar os outros, em preparar os outros, em partilhar o seu conhecimento com os outros. E é por isso que para a construção do santuário foi criada uma equipa que era dirigida exatamente por Bezalel. E um dos membros dessa equipa era o Aholiabe, que aparece também ali. Aholiabe era companheiro de Bezalel na construção de todas as peças do santuário. De todas. Bom,
o mais importante acerca de Bezalel e que realmente fez com que, para mim, ele fosse o meu personagem preferido, ou passasse a ser o meu personagem preferido. Sabe que estes personagens preferidos nós vamos mudando ao longo do tempo. Pelo menos é assim que me acontece. Antes de Bezalel, vocês imaginam quem era o meu personagem preferido? O meu personagem preferido era Moisés. Eu depois tive que dizer ao Moisés, olha, desculpe lá, mas agora eu mudei de ideias. O meu personagem preferido, não leves a mal, mas o meu personagem preferido é Bezalel. Porquê? Versículo 31. Versículo 31, capítulo 35 de Êxodo. Versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de quê? De mais quê? Entendimento, conhecimento em todo o lavor. Ciência em todo o lavor. Deu-lhe capacidades, conhecimento, entendimento, mas deu-lhe uma coisa muito especial, que aqui aparece em primeiro lugar. O Espírito. E foi o Espírito que o encheu de quê? De sabedoria. E que sabedoria é esta? Sabem que as pessoas confundem sabedoria? Uns confundem sabedoria com capacidade intelectual, com agudeza no raciocínio, pessoa eloquência, pessoa muito sábia. Mas sabedoria, aquela sabedoria que vem de Deus, aquela sabedoria que é dada através do Espírito Santo, é diferente. E Tiago, e vamos ler o texto, Tiago, capítulo 3, versículo 22, fala da sabedoria que vem do alto. Da sabedoria que vem do alto. Tiago, capítulo 3, versículo 22. Tiago 3, 22. Diz que a sabedoria que vem do alto é primeiramente o quê? Pura. Tiago 3, 22. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Depois é o quê? Pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Eu disse bem, Tiago 3, 22? Bom, ok, obrigado. Eu estava a ver que havia assim uma certa... É 3,17, eu peço perdão, não é? Mas é realmente 3,17. É isso. Eu vou repetir então. A sabedoria que vem do alto, a tal sabedoria que eu digo que é diferente, porque vem de Deus, é primeiramente que pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, quando eu olho para Bezalel, eu vejo quem? Um homem que tinha pureza no seu coração, pureza nos seus pensamentos. Um homem que era pacífico, um pacificador, que não era conflituoso. O que é que eu vejo mais em Bezalel? Um homem tratável, fácil no trato, com quem podemos conviver facilmente. Aquele tipo de pessoa que facilmente gostamos dela, pela maneira como ela trata, pelas suas reações. Mas era cheio também de quê? De misericórdia. Havia misericórdia no seu coração. Ele sentia compaixão pelos mais desfavorecidos, por aqueles que sofriam. Era também de bons frutos, dava bons frutos, sem parcialidade, era imparcial. Ele não favorecia um para desfavorecer outro. Não, ele era imparcial. Ele ajuizava sempre de uma forma correta e sincera, porque diz que ele não era hipócrita, não tinha hipocrisia. Então, meus queridos, eu tenho que perguntar. Tenho ou não tenho razão para considerar Bezalel como o meu personagem favorito? Tenho, sem dúvida, é o meu personagem favorito. Então, ele constrói o santuário, todo o santuário, que é o mais importante na história de Israel, juntamente com a entrega da lei do Senhor. Ainda para mais uma criatura como esta que é descrita desta forma, um homem que recebeu do Espírito Santo a sabedoria, mas é a sabedoria que vem do alto. Como não é? Não podia deixar de ser o meu personagem favorito. Bom, meus amigos,
foi constituída por Bezalel uma equipa, como eu disse, uma equipa de trabalho, e o santuário demorou mais ou menos a ser construído 9 meses. E ao fim de 9 meses, o santuário estava pronto. 9 meses. Nunca antes se ouvira falar de Bezalel. O que sabemos é que ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Eu até imagino o dia em que Moisés foi ter com Bezalel, para lhe anunciar que Deus o tinha escolhido para ser o construtor do santuário. Então, Moisés vai lá à casa de Bezalel e diz: Bezalel, eu trago-te uma notícia, é uma ordem de Deus, é um pedido de Deus. E Bezalel terá ficado preocupado, né? É de Deus. E quem vem falar comigo é o servo de Deus, Moisés, aquele que fala com Deus. Por isso Moisés era o meu personagem preferido, né? E então, o que é que o Senhor tem para me dizer? Moisés, aliás, Bezalel, o Senhor quer que tu construas o santuário. Seja formada uma equipa, que tu prepares esses homens, essas mulheres que vão te ajudar na construção do santuário. Que responsabilidade. Meus amigos, nunca se ouvira falar desse homem. Deus chama Bezalel do anonimato para participar numa das mais importantes tarefas que Deus já deu ao homem. Numa das mais importantes tarefas. Todas as mobílias e todas as peças do santuário passaram pelas mãos de Bezalel. Todas. O altar de sacrifício, a pia junto ao altar, o castiçal com as 7 lâmpadas, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, como eu disse há pouco, a própria arca da aliança. E estes utensílios, estas peças, este mobiliário, todo ele foi construído em madeira, da melhor madeira, e outros em cobre, outros em ouro, ouro fundido, do melhor ouro. Tudo isto passou púrpura. Tudo isto passou pelas mãos de Bezalel. Bezalel. Meus queridos, qual é a grande lição que podemos tirar desta história de Bezalel? Para mim, a grande lição que eu posso tirar para a minha vida é esta, meus queridos irmãos e amigos. Deus chama seus humildes filhos para realizar as suas tarefas. E o Espírito Santo assiste estes seus filhos, dando o quê? Sabedoria, encorajando, santificando a vida, dando conhecimento, dando habilidades, que se calhar antes estes não tinham. Sabem, eu hoje quero contar-vos, e estou a terminar, quero contar-vos uma experiência que é a história, não é bem a história, porque a história seria muito longa, mas é um episódio sobre a conversão da minha mãe. Amanhã vai fazer um ano, fará amanhã um ano, dia 31 de outubro, que a minha mãe faleceu. Fará amanhã um ano. E sabem, ela está sepultada no cemitério de Oliveira do Douro. Ao lado da campa da minha mãe, mesmo ao lado, a campa que está ao lado da minha mãe, é de uma senhora, nossa irmã na fé, que foi quem levou a mensagem da salvação à minha mãe. Está ali sepultada ao lado. E do outro lado está também uma das maiores amigas da minha mãe, mas mesmo ao lado, que é a irmã daquela senhora que levou a mensagem à minha mãe. Interessante, hein? Eu ponho-me a imaginar no dia da ressurreição, quando nós falamos de funeral, quando nós falamos de sepultamento, de irmãos que já estão descansando no pó da terra, o nosso coração se entristece, mas eu imagino sempre o dia da alegria, o dia em que Jesus vai voltar, o dia que das sepulturas vão sair os filhos de Deus. E, pela graça de Deus, minha mãe vai sair dali
daquela tumba, juntamente com as suas amigas, com aquela amiga que lhe levou a mensagem da salvação. Então, há um episódio passado com esta irmã e com a minha mãe. Esta irmã também é muito conhecida. O Dr. Emanuel Esteves deve se lembrar muito bem desta irmã. A irmã Maria Jales. Lembra-se dela perfeitamente. Quem esteve em Angola, quem esteve na igreja de Luanda, e mesmo não, a irmã Maria Jales era uma pessoa muito conhecida nos nossos meios. Era uma querida irmã, uma doce irmã. Eu considerava como uma minha segunda mãe. Minha segunda mãe. E então, esta senhora ia muitas vezes ao correio. A minha mãe trabalhava num posto de correios em Luanda. E ali estava ao guichê a vender os selos, a fazer os registros das cartas, das encomendas, em África, em Angola, no tempo em que Angola era a colónia portuguesa. E esta irmã, Maria Jales, ela levava sempre um folhetinho. E quando chegava ali ao correio, entregava sempre um folheto a quem a atendia. E geralmente a minha mãe é que estava ali ao guichê, e então ela entregava um folhetinho. Como é que a senhora se chama? Ginete. Dona Ginete, faça favor, aqui está. Leia. E ficava ali a conversar um pouquinho. E era agradável. Era uma pessoa agradável. E um dia a minha mãe leu o folheto e começou a sublinhar algumas partes e disse: tenho aqui algumas dúvidas. Quando aquela senhora cá vier, eu vou ter que falar com ela. E no dia em que a senhora foi, a nossa irmã Maria Jales, a minha mãe disse-lhe: olha, pode esperar um bocadinho aí, eu só vou despachar aqui quem tenho para atender, mas depois eu queria falar consigo. Pode ser? Pode, com certeza. E a nossa irmã lá ficou quietinha à espera. E quando a minha mãe terminou o expediente, chamou-a e disse: olha, desculpe lá, mas eu tenho aqui algumas dúvidas. E começou a falar-lhe sobre as suas dúvidas. E a nossa irmã, dentro da sua, enfim, daquilo que ela conhecia, do seu conhecimento, começou a falar também acerca de Jesus. E atrás de si estava uma figura distinta, um senhor, um sacerdote, muito conhecido ali. E o sacerdote, que estava atrás da nossa irmã Maria Jales, quando começou a ouvir a conversa e aquilo que ela estava a dizer acerca de Jesus à minha mãe, ele tocou-lhe assim no ombro e disse: ó minha senhora, esteja calada. A senhora não sabe o que é que está a dizer. A senhora não tem instrução nenhuma. A senhora nem sequer tem a 4ª classe completa. E a nossa irmã olhou para trás, olhou para aquele senhor e então lhe disse: sabe, num ponto o senhor tem razão. Eu realmente não completei a 4ª classe da escola primária, do ensino básico. Não terminei a 4ª classe. Sei ler pouco. E sabe uma coisa? Eu aprendi a ler por uma razão muito forte. Aquilo que me motivou a aprender a ler já com uma certa idade foi para que eu pudesse ler a Bíblia, a palavra de Deus. Foi isso que me animou a aprender, a juntar as letras para realmente poder falar aos outros acerca da palavra de Deus. E sabe uma coisa? O Senhor Jesus disse um dia: graças te dou, ó Pai, que escondestes estas coisas aos sábios e aos doutores e as revelastes aos teus pequeninos. E aquele homem virou costas e saiu. E a minha mãe ficou de boca aberta e disse: esta mulher é especial. Ela tem algo especial, porque quem fala assim é especial. Ela tinha o Espírito de Deus e a sabedoria que vem do alto. E foi isso que fez com que o coração daquela minha mãe fosse tocado. E sabem o que é que aconteceu? Um ano depois, meu pai, minha mãe, o meu irmão e eu estávamos a ser batizados na igreja de Luanda. E sabem, mais uma coisa que eu vou revelar a esta igreja que é muito importante.
é que um dos irmãos desta igreja, agora não sei, está entre nós, o nosso irmão Rolando, já faleceu. Não sabia. Este irmão Rolando, ele estava a ser batizado naquele dia também, juntamente conosco. Eu lembro-me um dia de estar aqui na igreja, quando fui pastor desta igreja, o irmão Rolando vir trazer uma fotografia do batismo. Eu disse, eu tenho uma fotografia igual a essa, irmão. E ele todo contente a mostrar-me, pastor, eu estou aqui também, olha, aqui estou eu. E era um grupo, creio que de 17 pessoas que estavam a ser batizados naquele dia. E entre eles, estas 4, porque aquela querida e humilde irmã, ela encheu o seu coração, abriu a sua boca para falar acerca de Jesus. Bom, vamos à parte final então, rapidamente. Vamos falar no dia da inauguração do santuário. Quantos irmãos se lembram do dia da inauguração desta igreja? Quantos se lembram? Alguém se lembra? Olha, alguém estava cá no dia da inauguração, não é? Mas outros não. Se calhar a grande maioria não se lembra, não estava cá no dia da inauguração. É verdade. O dia da inauguração de uma igreja é sempre alguma coisa muito importante. Eu imagino o entusiasmo, a alegria que há no coração das pessoas, dos crentes, quando vão inaugurar a sua igreja. Agora vamos ter uma igreja nova. Agora imaginem a inauguração do santuário, como não terá sido? Um dia de festa, um dia de alegria, um dia muito solene, sim, muito solene. E algumas coisas iriam acontecer nesse dia. Mas nós vamos até ao capítulo 40 do livro de Êxodo. Vamos ao final do livro de Êxodo. No final do livro de Êxodo, versículo 33, diz, referindo-se a Moisés, levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio, e assim Moisés acabou a obra. Quem é que acabou a obra? Moisés. Então e Bezalel? Realmente Moisés foi o grande líder daquela obra. Não podemos dizer outra coisa. Ele foi o grande líder daquela obra, não é? Mas quem construiu as peças, etc., foi Bezalel e a sua equipa. Moisés terminou a obra foi terminada, isso é o que importa. A obra foi terminada. E agora no versículo 34, nós vamos ver uma coisa interessante. Qual era o nome de Bezalel? O que é que significava o nome de Bezalel, aliás? A sombra de Deus. E agora veja o que é que acontece. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o quê? Encheu o tabernáculo. Aquela nuvem que durante todo aquele tempo caminhou junto com o povo, em que o povo podia dizer, nós estamos à sombra de Deus. Agora ela se desloca e vai ficar em cima do tabernáculo. Em cima do tabernáculo. Então imagine o seguinte, irmãos. Todas as vezes que alguém ia àquele tabernáculo, com os seus pecados confessados, ou que entrava com os seus pecados e ali no pátio se ajoelhava, confessava os seus pecados com as mãos sobre o cordeiro. E quando aquele cordeiro era morto, e se alguém dizia, eu estou à sombra de Deus. Eu estou à sombra de Deus. Estou debaixo da proteção de Deus. Todos nós, sem exceção, somos chamados a estarmos à sombra de Deus. Ele nos convida a estar debaixo da sua sombra, debaixo da sua santidade, debaixo da sua proteção, debaixo da sua direção, debaixo do seu cuidado. E Deus nos chama para que possamos realmente estar à sombra de Deus. O apóstolo Paulo, ele falou disso. E quando ele escreveu, e é o último texto que iremos ler em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo diz o quê? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Este é o convite do Senhor. Ele diz, olha, chega-te
ao trono da graça. Bom, nós não temos um santuário? Temos. Nós dizemos a igreja é o santuário onde nós nos encontramos com Deus. Pelo menos todos os sábados aqui estamos. E outros estarão em suas casas também. E ali onde eles estão passa a ser o santuário, porque eles estão diante da presença de Deus. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Teu Pai que está em oculto te recompensará publicamente. Olhem, à sombra de Deus, sempre que nós nos ajoelhamos perante o Senhor, seja aqui, seja em nossa casa, onde for, até no nosso trabalho, ali estamos à sombra de Deus. E o Senhor também nos chama a estarmos à sombra de Deus. O que o Senhor nos diz esta manhã é: meu querido, tem confiança. Chega-te com confiança, não temas, ao trono da graça. Podes achar graça, porque este é o tempo de oportunidade. É o tempo oportuno. Nós sabemos que o Senhor Jesus hoje está no santuário celestial. Não o santuário feito por Bezalel, pelas mãos humanas, mas o santuário construído pelo próprio Deus. E ali está o Senhor, fazendo o quê? Intercedendo. É isso mesmo. Intercedendo por quem? Pelo pecador, por mim, que sou pecador. Intercedendo por cada um de vós também, meus queridos irmãos. Que saímos daqui esta manhã com essa confiança e que Deus nos abençoe e que realmente possamos lembrar-nos quão importante é para nós estarmos à sombra de Deus. Que assim seja.